Muito bem, o lugar é, olha, Vila Tanque, João Monlevade. Olha que paisagem bacana. Ali nós temos o Social Clube e aqui o Cemitério Histórico de Monlevade. Vamos conhecer a história, ou parte dela. Muito bem, gente. Olha, entrando no Cemitério Histórico de Jean Monlevade. A paisagem aqui é linda. Vamos lá. Muito bem, olha, hoje um grande número de pessoas fazendo visita ao cemitério. Muito bem, gente. No cemitério histórico, que alguns falavam também cemitério dos escravos, não é? Então aqui nós vamos encontrar alguns túmulos, né? Temos uma coroa de flor da Arcelor. Aqui nós temos o túmulo da Senhorinha da Silva. Senhorinha da Silva. Aqui o túmulo do Jean Monlevade. Olha aí. O jeitinho que ele foi construído. Em 1872. A lápide está aí. Aqui, Luiz Enche. Luiz Enche. Aqui. Gente, nós temos mais algumas pessoas sepultadas aqui. Vamos lá. Aqui o Orozimbo, bem-vindo, brasileiro. Ao lado dele está José Nunes Alvim. Temos ainda o Erwin Gruger. Gente, um engenheiro. Prestava serviços para a Belgo Mineira na época, tá certo? Bem, é um lugar histórico, é um local bonito, muito bem preservado. Agora você pergunta, onde é que estão os túmulos dos escravos? Muito bem, pois nós estamos aqui a contemplar essa obra que, vamos dizer, uma obra interessante, que é o Cemitério dos Escravos, ou Cemitério Histórico, né? Administrado e mantido pela ArcelorMittal. Aqui eu já mostrei alguns túmulos, né? Do Luiz Enche, do Jean e outras pessoas que estão aqui. Mas nós não vimos aqui as tumbas, né? Ou as lápides dos escravos. Então, os escravos são aquelas pessoas que vieram, né, lá da África, sequestradas na África, trazidas para aqui para trabalhar forçadamente, nas usinas, nas fazendas, nas casas, não é mesmo? Pessoas que trabalharam, que deram suas vidas prestando serviços aqui. Esse cemitério foi aberto por volta de 1820. O Monlevade, francês, chegou em 1818. Em 1820 eles deram início a esse cemitério aqui. Quer dizer, naquela época os escravos já estavam morrendo e sendo sepultados aqui. Não teve lápide, não teve cruz, não tem uma identificação, não tem uma história de quem são essas pessoas, para onde de onde elas vieram, aqueles que restaram, né, para onde eles foram. Nós não temos essa história. É interessante saber quem são essas pessoas, ou deve ter alguma coisa a respeito delas, não é? Dos escravos, porque a gente fala dos franceses, dos luxemburgueses, dos outros que estiveram aqui para ajudar na construção da usina. Dos escravos não resta nada, a não ser um cemitério, gente. A gente pode mudar essa história, né? Podemos mudar, podemos descobrir alguma coisa.
Aliás, além dos escravos, né, que continuam sem história, sem identificação, sem uma identidade, havia também nessa região índios, né? Diz ou reza a lenda que índios foram dizimados aqui nessa nossa região, tá certo? História, gente, a gente precisa conhecer. Não é para ficar revirando, né? É para apenas saber o que aconteceu, como o que aconteceu e ter esse registro aí, tá certo? Bacana? Então, se nesse gramado que você vê, os corpos dos escravos foram sepultados aí, onde está esse gramado, gente? Não é mesmo? Uma pena não ter a identificação deles, não é, gente? Olha, um detalhe aqui no cemitério histórico. Nesse ponto havia uma placa, gente, com um poema, uns dizeres a respeito de Jean Monlevade. O que aconteceu com a placa? A placa foi roubada. Você acredita nisso, gente? Roubaram a placa aqui do cemitério? Muito bem. Olha, esse muro, olha aqui, ó, construído em pedras, pedrinha por pedrinha. Foi construído pelos escravos, né? Data de 1820. A construção do muro, que a gente chama de Muro dos Escravos, ou muro, hoje é cemitério histórico, né, gente? Os escravos construíram o muro, os escravos também construíram aquele casarão bonito lá embaixo, que hoje a gente chama de Solar Monlevade, é uma obra maravilhosa, construída pelos escravos. Aliás, boa parte dos casarões que você vê por aí, em Itapira, em Nova Era, em Alvinópolis, em São Gonçalo, aqueles casarões daquelas fazendas maravilhosas, foram todos construídos por escravos, né? Pessoas que deram suas vidas por aquelas obras. São maravilhosas. Mas ninguém conta essa história, gente. Infelizmente, não é mesmo? E a gente tem que trazer de volta, tá certo? Olha, gente, saindo do cemitério, vale lembrar o seguinte, que o cemitério foi mantido porque o Jean Monlevade pediu e teve o pedido atendido para ter seu corpo sepultado aqui. E ele faleceu em 1871. E por causa dele, o cemitério foi mantido, está aí até hoje. Depois, 100 anos depois, o Luizense, né, teve seu corpo sepultado aqui também. E hoje é um lugar interessante para você visitar, para você contemplar e pensar em tudo isso, né? Como que a nossa história começou e como que ela continua hoje. Aquele abraço. E para fechar essa reportagem, gente, ó, tô na entrada. Essa entrada maravilhosa aqui, que mostra aquela mata, né? Ó, mata remanescente de Mata Atlântica, tá certo? Eu vou ousar dizer que a gente estava falando dos escravos, não é? Os escravos, eles têm participação até mesmo nessa siderúrgica maravilhosa que a gente chama de ArcelorMittal, porque a forja catalã do Jean Monlevade foi fundada, foi criada, foi construída com os escravos. Quem trabalhava na forja do Jean Monlevade eram os escravos, né? Então, a usina começou, era belgo-mineira, né? Primeiro a forja catalã, aí veio a belgo-mineira dos luxemburgueses, compraram a forja catalã, que deu início a essa siderúrgica maravilhosa aí que produz o melhor aço da América Latina. Tudo com participação dos escravos, gente. Hoje eu vim para contar essa história, tá certo? Aquele abraço.